Pensa comigo, qual é o elemento mais disputado do mundo agora? Ouro? Diamantes? Talvez urânio? Não, nada disso. O que realmente está movendo o jogo global hoje é uma coisa que o Brasil tem, assim, de monte. E hoje a gente vai descobrir que tesouro estratégico é esse. E para começar, vamos direto ao ponto. O nome terras raras é basicamente uma grande pegadinha. Porque, olha só que curioso, elas não são terras. E na grande maioria das vezes, não são nem um pouco raras. Confuso, né? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar. Então, para a gente entender essa história toda, esse aqui é o nosso caminho. Vamos ver por que esse nome engana, quem são esses 17 elementos, por que eles são o motor do mundo moderno, qual é a corrida por trás deles, onde o Brasil entra nisso e, claro, o que está em jogo para o futuro. Beleza, vamos começar a desvendar esse mistério. Se não são terras e não são raras, o que exatamente são esses 17 elementos tão cobiçados? A resposta, na verdade, está lá na tabela periódica. Terras raras, ou ETRs, é o apelido de um grupo de 17 metais com propriedades muito especiais. E a parte do terra? Bom, isso é só porque antigamente os químicos chamavam os óxidos de terras, e é na forma de óxidos que eles são encontrados na natureza. Um nome antigo que acabou pegando. E vamos combinar? Os nomes são uma atração à parte, né? Prasiodímio, disprósio, parece até nome de planeta de ficção científica. Mas por trás desses nomes esquisitos se escondem propriedades que são quase superpoderes e que definem a nossa realidade hoje. E isso leva a gente para a pergunta de $1 milhão. Por que o mundo inteiro está de olho nesses 17 elementos? O que eles têm de tão especial para serem considerados insubstituíveis? A resposta é bem simples, na verdade. É quase garantido que, neste exato momento, tem um desses metais a menos de 1 metro de distância de quem está assistindo. E como eu sei disso? É só pensar no aparelho que está sendo usado para ver esse vídeo. Smartphones, computadores, está tudo recheado deles. O neodímio, por exemplo, cria os ímãs superpotentes dos fones de ouvido. O európio e o térbio são os responsáveis por fazer as cores da tela saltarem aos olhos. Eles estão em tudo. E se no presente eles já são cruciais, para o futuro eles são vitais. Pensa num carro elétrico. Cada um pode ter até 2 quilos de terras raras. Agora, uma daquelas turbinas de energia eólica gigantes pode passar de 600 quilos. Ou seja, toda essa conversa sobre transição energética, sem terras raras, ela não sai do papel. E não para por aí. Além do nosso dia a dia e da energia do futuro, tem outra área onde eles são absolutamente críticos: a defesa. Mísseis guiados, caças de última geração, submarinos, tudo isso depende de componentes que só são possíveis com esses metais. Ter acesso a eles virou uma questão de soberania. Então, o ponto central é este. Não existe um plano B. Não tem substituto. Ou se usa terras raras, ou a gente não tem a tecnologia moderna que conhecemos. Seria, sem exagero, como voltar no tempo para os anos 70. Já pensou? Certo, mas se eles não são tão raros assim e estão espalhados pelo planeta, por que essa briga de foice no escuro por eles? De onde vem essa tensão geopolítica toda? Aí é que está o pulo do gato. Eles são raros no sentido de que é muito difícil achar um lugar onde eles estejam concentrados o bastante para a mineração valer a pena. A chave não é a abundância, é a concentração. É isso que define o jogo. E teve um país que entendeu isso décadas antes de todo mundo: a China. Essa linha do tempo mostra a estratégia deles de forma brilhante. Em menos de 20 anos, eles foram de um produtor importante para donos do mercado. Chegaram a controlar 97% da produção mundial. Um monopólio, na prática. Hoje, a situação mudou um pouco, mas o domínio continua. A China ainda extrai 70% de todo o minério. Mas o poder de verdade não está em cavar o buraco, está no refino, a parte mais complexa e tecnológica. E aí, eles controlam 90% do mercado. Pensa só, países como os Estados Unidos extraem o minério e mandam para a China refinar. É uma dependência brutal. Isso, na prática, significa que o mundo tecnológico opera com a permissão da China. Se eles decidirem fechar a torneira, o mundo para. Eles podem limitar a exportação, escolher para quem vender. É uma arma geopolítica poderosíssima. A mensagem é bem clara. É exatamente nesse cenário de dependência que a história dá uma virada. O mundo todo está correndo para achar alternativas para não ficar refém da China. E é aí que os holofotes se voltam para um novo gigante em potencial, o Brasil. E por que o Brasil? Por causa deste número aqui.
Simples assim. O Brasil detém a segunda maior reserva de terras raras do mundo, perdendo apenas para a própria China. Um verdadeiro tesouro estratégico debaixo dos nossos pés. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se a gente tem a segunda maior reserva do mundo, por que não estamos nadando de braçada nesse mercado? Pior, por que chegamos a importar terras raras da China se temos tudo aqui? A resposta, infelizmente, é uma história antiga. Durante décadas, faltou investimento em pesquisa, em desenvolver tecnologia própria para extrair e principalmente para refinar. A gente tinha o tesouro, mas não tinha a chave do cofre. O resultado? Produção quase nula e dependência de importação. Mas parece que o jogo está mudando. O Brasil finalmente parece ter acordado para essa oportunidade gigantesca. O futuro, agora, está em aberto. Recentemente foi anunciado um investimento de R$ 1 bilhão para pesquisa e desenvolvimento na área. Além disso, acordos com potências como a Índia e os Estados Unidos estão sendo costurados para desenvolver a tecnologia que nos falta. São os primeiros passos para entrar de vez no mercado. Então, o cenário que se desenha é este. O país tem um minério, tem experiência de sobra em mineração e tem uma matriz energética limpa, o que é uma vantagem competitiva enorme. A faca e o queijo estão na mão. A grande questão que fica é, será que dessa vez o Brasil vai conseguir aproveitar essa oportunidade e se tornar o motor que o mundo precisa? E aí, essa explicação ajudou a clarear um pouco as coisas? Se sim, não esquece de seguir o canal Tudo Explicado, deixar aquela curtida para fortalecer nosso trabalho e ativar o sininho. Assim, ninguém perde as nossas próximas explicações. Até a próxima!